Quero desejar a todos e todas uma boa noite, que Deus possa falar ao coração da gente nesta noite, nessa reflexão que faremos, que é a terceira da nossa série de mensagens sobre compromisso. Estamos pensando, refletindo e buscando respostas de Deus para esse tempo a partir do Sermão do Monte. Nós vivemos uma fé, a igreja tem passado por uma fase de superficialidade da fé, e acredito, como Mahatma Gandhi também disse, que a resposta para um avivamento para a igreja nos dias atuais é uma experiência de colocar em prática o Sermão do Monte. Acho que a igreja precisa fazer isso. A igreja de Jesus, principalmente a igreja brasileira, ela precisa passar por um choque de realidade, colocando em prática o Sermão do Monte. Nós vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, se a gente levar a sério essa sequência de 40 dias de compromisso com o reino de Deus, de ser um sinal do reino de Deus no mundo em que vivemos. E nós estamos chegando, então, ao capítulo 6 do texto do Sermão do Monte. Então, tudo bem, Dalide? Seja bem-vinda. A gente ia dizer um amém quando você chegasse, mas você vai aproveitar bastante do nosso culto neste momento. Claro, vai ouvir a mensagem, ainda vamos louvar ao Senhor, isso vai ser muito bom. Bom, gente, voltando ao que eu estava falando, a gente tem aí uma jornada já estamos na terceira mensagem, e chegamos a um ponto do Sermão do Monte em que Jesus se preocupa com a espiritualidade, com a experiência de busca de Deus. Então nós já vimos Jesus encorajando os seus discípulos a assumirem uma identidade como pessoas felizes, realizadas, que são as bem-aventuranças. Depois vimos Jesus chamando as pessoas para compromissos em relação à nossa prática no mundo, à nossa vida como pessoas, nossos relacionamentos, tudo que a gente faz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o compromisso de experimentar mais de Deus, de ter uma experiência de busca de Deus mesmo, né? Como disse a Solange, quando ela disse que viu o vídeo de uma religiosa sobre a sua experiência. Ela mandou o vídeo para mim, mas o vídeo tinha 30 minutos. Eu não vou ouvir 30 minutos uma pessoa, né? Eu sei que você está me ouvindo 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eu não tenho esse tempo para ouvir isso tudo. E eu escutei uma parte e eu já fiquei assim bastante admirado de pessoas que fazem todo esse exercício de renúncia, esse exercício de buscar Deus a partir de uma experiência de encontro. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, são poucas as pessoas dentro da igreja evangélica que fazem esse percurso, que fazem essa caminhada. Essa caminhada da solitude, da experiência de espiritualidade, de colocar em prática exercícios, práticas de espiritualidade para o nosso aperfeiçoamento interior, para uma busca interior, para trabalhar a gente de dentro para fora. E Jesus está preocupado com isso com seus discípulos. Ele diz, vocês têm que fazer isso. E o texto que eu escolhi para a gente meditar é exatamente aquele que ele repete durante o trecho do Sermão do Monte que a gente vai se dedicar. Ele diz por algumas vezes, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É aquela experiência que ninguém vê, mas você e Deus sabem que ela é real, que ela está acontecendo, que ela está fazendo a diferença na sua vida. É essa experiência que Jesus quer que a gente tenha. Experiências de encontro entre nós e Deus. Elas são necessárias. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aprofundar a nossa experiência de intimidade com Deus.
nossa vida de interioridade, desse mergulho para dentro de nós mesmos. Ou como eu gosto de usar com os meus alunos, né, de filosofia, eu vejo quando eu faço isso, né, chama-se cuidado de si, cuidar de si mesmo. Esse exercício terapêutico da alma, de tratar da gente aprender a se cuidar da nossa espiritualidade, na nossa condição de pessoas tementes a Deus, cuidar da nossa vida. E essa mensagem vem num tempo assim, muito propício para mim pessoalmente, porque nesta semana eu fiz uma atividade profissional para uma faculdade de teologia à distância, e eles me convidaram para dar uma aula para estudantes de teologia em nível universitário sobre espiritualidade cristã. Então eu gravei nesta semana 9 aulas sobre esse assunto da espiritualidade cristã, porque isso interessa para o estudante de teologia, quem faz teologia, quem se aperfeiçoa para o ministério, para se aprofundar no exercício da abordagem teológica. O tema da espiritualidade é um tema relevante. Buscar Deus é o assunto que interessa grandemente a religiosos, a teólogos e para aquelas pessoas que querem ter uma experiência com Deus. Mas não só isso, é interessante para todo mundo. Todas as pessoas que querem ter uma experiência significativa da vida precisam buscar uma experiência de espiritualidade. Eu tenho para mim que para a gente conhecer a realidade, conhecer o mundo, todas as formas de conhecimento são necessárias. Todas as formas de conhecer. Então nós precisamos conhecer pela história, não é? Pela sociologia, pela ciência. Nós precisamos conhecer a partir também da nossa vivência, mas precisamos acrescentar nessa relação de conhecimentos também a espiritualidade. Sem a espiritualidade, nós não teremos um conhecimento completo, adequado da vida. Por isso que é tão importante a gente se preocupar com isso. Durante essa mensagem, nós vamos mergulhar no Sermão do Monte, no capítulo 6, versos de 1 a 18. É a passagem que nós vamos explorar. E para a gente pensar nessa importância da espiritualidade para Jesus, ele já começa colocando para os seus discípulos uma exigência. É uma exigência. Não é um convite assim, faz se quiser. Se ela quer me seguir, é isso que eu faço. E eu gostaria que vocês fizessem também. Jesus então convida seus discípulos a segui-lo e deseja que eles tenham uma experiência pessoal e íntima de alcançar níveis mais elevados de espiritualidade. Então aí você que está com o seu esbocinho na mão, né, completa aí, por favor, a palavra elevados, né? Nós precisamos ter... Eu fiquei vagueando entre um termo e outro. O que eu coloco aqui? Um nível mais elevado ou um nível mais profundo? Na verdade, eu escolhi a palavra elevado exatamente por isso, porque a palavra de Deus sempre diz que Deus nos leva aos lugares mais altos, a experiências mais amplas. A passagem do monte, não é? A gente precisa aprender a se deixar ser conduzidos para esses lugares onde a gente pode contemplar o mundo de maneira mais ampla. Mas é também uma experiência de profundidade, não é mesmo? O caminho que o Senhor propõe, então, para os seus discípulos é um caminho de aprofundamento, mas também de elevação da nossa condição de pessoas. É aquilo que nos dignifica, que nos torna como pessoas mais voltadas para o propósito de Deus. O caminho da espiritualidade muitas vezes é confundido com o caminho da religiosidade. Eu não estou falando de religiosidade aqui
Jesus também não está falando de religião. Ele está falando de experiência de Deus. E querem saber de uma coisa, gente? Muitas pessoas que se dizem religiosas não são pessoas que têm experiências de Deus. Têm profundas experiências de religião, seguem religiões, mas têm uma ausência de um conhecimento próximo de Deus. Jesus falou isso dos fariseus, ele criticava os fariseus, porque eles eram pessoas que tinham um conhecimento tão profundo da lei, tão profundo dos costumes, dos ritos religiosos, mas não conheciam o poder de Deus. E ele dizia que isso era um erro. É um erro vocês fazem. Vocês estão equivocados, porque não conhecem esse lado da experiência de intimidade com Deus, que era o que Jesus conhecia. Jesus gastava tempo a sós com Deus. Jesus andava com o Pai. Ah, porque ele era filho de Deus, né? Não, mas aqui ele era homem, ser humano. Ele era uma pessoa, como nós somos. E ele fez uma opção durante a sua vida de andar com Deus, de ter essa experiência de profundidade com Deus, mas também de elevação da sua condição de pessoa. Indo mais adiante, então, nós poderíamos aqui identificar que Jesus desenvolveu uma certa expressão religiosa em relação a essa questão da espiritualidade. Jesus era um judeu, mas ele não colocou em prática na sua vida religiosa, embora ele seguisse os costumes da sua religião, ele não colocou em prática somente os princípios da religião judaica. Ele foi mais além. Ele desenvolveu uma certa prática religiosa, se pudéssemos assim dizer. Se a gente fizer a leitura de Mateus capítulo 6, de 1 a 18, nós vamos identificar uma espécie de religião de Jesus. O que Jesus fazia na sua prática religiosa, se pudéssemos chamar essas práticas de espiritualidade como práticas religiosas. Então nós vamos encontrar 4 práticas que Jesus ensinava os seus discípulos a fazer. Vejam só o que Jesus achava que todo seguidor de Jesus, se a religião de Jesus fosse estabelecida naquele momento, o que a religião de Jesus faria como obrigação, como dever dos religiosos de Jesus. Em primeiro lugar, dar esmolas. A gente precisa ser mais generoso. O bolso é um lugar muito importante para identificar o nosso compromisso. Pessoas que têm compromisso colocam o seu dinheiro a serviço de uma causa. Se você está comprometido com aquilo, com certeza você vai participar financeiramente. Se você não participa financeiramente, coloca em dúvida a sua responsabilidade, o seu nível de compromisso. Porque, bom, gente, eu não gosto muito de falar de dinheiro na igreja, né? Vocês sabem disso. Mas eu não posso esquecer de que as pessoas que são comprometidas com uma causa são responsáveis pelo sustento dela. É o primeiro sintoma. Eu falo isso para a Solange o tempo todo. Quando eu sei que a coisa é de Deus, pode ter certeza, Deus supre com recursos materiais, recursos financeiros. Nunca falta. Nunca faltou para a nossa igreja, mesmo pequenininha, nunca faltou o recurso para a gente manter a obra de Deus. Nossa igreja já vai para 10 anos existindo e nós não temos dívida. Muito pelo contrário, abençoamos outras igrejas, outros irmãos, e tem gente até que fica torcendo para a gente poder ajudá-los também. Em segundo lugar, a segunda prática da religião de Jesus é a prática da oração. Jesus não abriu mão da oração e ele chamou os seus discípulos para orar. A terceira prática é a prática do perdão. Como ato religioso, como um ato de fé, perdoar é característico do cristão, do seguidor de Jesus. Se a gente faz de Jesus a nossa religião, nós temos que aprender a praticar o perdão, a fazer do perdão uma prática de vida. Isso é muito difícil, não é verdade? Eu sei da dificuldade que é, porque até eu mesmo
tenho dificuldade de perdoar algumas coisas, né? Tem que remoer um pouquinho, esperar um pouquinho, deixar o sangue esfriar um pouquinho para depois a gente pensar se vai perdoar mesmo. Você não faz isso, não? Eu faço isso o tempo todo, né? Não, peraí. Primeiro eu vou acalmar aqui, esperar o sangue esfriar para depois ver o que eu faço. Só eu evito ficar revoltado, externar na hora. Às vezes escapa. Grosso. Às vezes escapa, né? Aí eu escuto aquele eco assim, grosso. Mas aí eu tenho que esperar o sangue esfriar para depois a gente perdoar. Mas Jesus colocou isso como prática. O cristão não tem que alimentar vingança, ódio. Ele tem que se esforçar pelo perdão. E, em último lugar, jejuar. Jejuar, pastor, é verdade. Jejuar é prática que Jesus ensinou aos seus discípulos. A gente até anda precisando de alguns jejunzinhos, né? Fazer uma dieta, né? Cortar alguns alimentos. Não é disso que Jesus não está falando de abstenção de alimento. Ele está falando de jejum. Jejum é uma coisa, abstenção de alimento é outra coisa. Jesus não está falando de greve de fome. Jesus não está falando de dieta planejada. Ele está falando de jejum. E é isso que vamos descobrir. Que prática é essa que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Então, mesmo, isso nos ajuda em muito quando a gente vê essas práticas que Jesus estimula aos discípulos a uma vida de interioridade. Todas essas práticas estão ligadas a uma vida de interioridade, de comunhão com Deus. Essas coisas só fazem sentido se você fizer na presença de Deus, como uma experiência íntima de encontro com Ele. Isso nos ajuda a entender onde Jesus queria conduzir os seus discípulos. O que é que ele queria ensinar para eles? Sabe o que Jesus queria? Ele queria conduzir seus discípulos a experiências mais extraordinárias possíveis dessa vida. Pessoas que não passam por essas práticas desconhecem o grande mistério que é ser abençoado pelo Senhor nestas áreas. As pessoas que não são capazes de serem encorajadas, de se encorajar a contribuir com algo, com alguém, com uma causa, não sabem o privilégio que é, a bênção que é advinda dessa prática. As pessoas que não oram não conhecem as vitórias que vêm da oração. As pessoas que não perdoam, que não são capazes de superar seu sentimento de mágoa, de ressentimento, não conhecem as vitórias que há quando a gente é capaz de perdoar finalmente. E as pessoas que têm dificuldade de entender o jejum, essa prática que Jesus ensinou de acordo com os critérios de Jesus, não conhecem as bênçãos que existem a partir dessa prática. Havia uma diferença clara entre o ensino de Jesus sobre essas práticas e o ensino da religião dele. O judaísmo pratica essas coisas, o cristianismo, as religiões islâmicas, as religiões de mistério da época de Jesus, todas elas praticam esses atos. Se você fizer um levantamento, né, da fenomenologia religiosa, como é que funcionam as religiões? Você vai ver, toda religião tem prática de oferta, prática de oração, prática de perdão, de culpabilização, né, quanto à culpabilização, de se perdoar, de penitência, essas coisas assim. E toda religião tem também os seus exercícios de jejum. Isso é muito característico da religião. E por que Jesus, então, enfatiza esses elementos na religião dele? Ele enfatiza uma grande diferença. Enquanto o judaísmo de Jesus, do tempo de Jesus, levava muito a rigor essas práticas, com rituais severos, né, de penitência,
de ter que parar tudo para poder orar, por exemplo, de a pessoa ostentar que estava ofertando, porque ela tinha que mostrar para as pessoas, daí a história da viúva, né? Das suas 2 moedinhas, chamar mais atenção do que a oferta dos ricos e poderosos. Enfim, Jesus queria que as pessoas tivessem uma experiência real com Deus, de que quando fizessem esses atos, não cumprissem uma ordem religiosa para poder se livrar de alguma danação futura. Ele queria que os seus discípulos tivessem uma experiência real de encontro com Deus. E olha, meus amados, queridos irmãs que estão aqui, ser religioso não é garantia de ter uma experiência com Deus. E você sabe disso, né? Ser religioso não é uma garantia de ter uma experiência de Deus, principalmente ter uma experiência profunda. Existe aquela teoria de que todos os caminhos levam a Deus. Nem sempre. Essa teoria não é exata. Nem toda experiência religiosa resulta em um encontro com Deus. Seja dentro de qualquer religião, seja dentro do cristianismo. Por isso que eu gosto de defender a ideia de uma experiência de espiritualidade para além de uma experiência religiosa. Isso é uma das ênfases do meu ministério. Em cada uma dessas práticas devocionais que Jesus menciona no seu Sermão do Monte, seus discípulos deveriam se preocupar mais com a experiência de interioridade do que com a aparência. Um exemplo disso é quando ele fala do jejum. Vai fazer jejum? Então isso é você e Deus, só você não precisa mostrar para ninguém. Aquela cara de fome, né? Aquele jeito assim, sério, compenetrado. Você não precisa fazer isso. É você e Deus. Você não fez o propósito de fazer um jejum? Então faça você e Deus. Ninguém precisa saber disso. Não, eu não vou fazer nada hoje porque eu estou em jejum. Eu me lembro de uma irmã que brigou com o marido porque o marido fez ela quebrar o jejum. Por quê? O jejum é tão rigoroso assim? Era mais importante fazer o jejum do que se relacionar bem com o marido, é isso? Esse jejum não serve para nada. Perdeu tempo, né? Deixou de comer um bom café da manhã e porque o jejum não teve efeito nenhum. E Jesus então diz para os seus discípulos: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Receberam o que merece. Merece o quê? Nada. Jesus não serviu para nada. Eu acho que muitos crentes deveriam levar em conta isso, né? Jesus quer que venhamos buscar um nível de maior intimidade no nosso relacionamento com Deus. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: como é possível aumentar o nosso nível de maior intimidade com Deus? Como que a gente faz isso? Como que a gente constrói isso em termos de experiência de Deus? Para Jesus, você constrói mais intimidade com Deus andando com Ele. Ao contrário do que ensina a religião, jejuar, orar, contribuir financeiramente, perdoar, eram reflexos do cuidado com os outros, como eu coloco aqui. Ao contrário do que ensina a religião, orar, jejuar, contribuir financeiramente para o cuidado com os outros e o sustento da obra de Deus, não são meros atos religiosos. São expressões profundas da nossa maneira de compreender quem Deus é para nós e qual é a sua importância para a nossa vida. Quando você ora, você está dizendo para você mesmo o quanto Deus é importante para você.
Quando você entrega a sua oferta ou ajuda alguém, você está dizendo para você mesmo o quanto aquilo é importante. Quando você gasta tempo no seu jejum buscando a Deus, você está dizendo o quanto aquele momento é importante para a sua vida, o quanto você precisa daquilo. A espiritualidade remete a uma vivência que pode produzir mudança profunda no nosso interior, que pode nos levar a uma integração total de nossa pessoa e nos integrar a uma vida comunitária mais expressiva e, mais ainda, a nos levar a uma integração com Deus, com o sagrado, com aquilo que nós acreditamos. A base da espiritualidade que Jesus propõe é uma experiência pessoal e interior. Por isso que a espiritualidade é sempre tratada como uma experiência subjetiva. É uma experiência nossa, do sujeito. Mas só que essa experiência não é uma experiência isolada, de fuga do mundo. Ela é atravessada pela cultura, é atravessada pelos nossos comprometimentos, é atravessada pela nossa experiência comunitária e é atravessada também pelas expressões da nossa tradição religiosa, de onde a gente aprende essas práticas de oração, de busca de Deus. A espiritualidade, ela difere da religião, no sentido de que a experiência religiosa é para todo mundo faz a mesma coisa, marcada por símbolos culturais e até mesmo marcada por uma busca coletiva de Deus, onde todos podem ter uma mesma prática, o mesmo costume, mas nem sempre voltada para a sua necessidade interior. Apesar dessa diferença entre espiritualidade e religiosidade, nós encontramos algumas coisas que mostram que espiritualidade e religião estão interrelacionadas. Enquanto a espiritualidade é individual, a religiosidade é coletiva. A espiritualidade é autônoma, mas a religiosidade é controlada por uma instituição. A religiosidade, ela é sistematizada por um código, por uma doutrina, mas a espiritualidade, ela é espontânea. E aí, então, isso nos leva a fazer duas perguntinhas importantes. Alguém que vive a espiritualidade pode também ser religioso? O que é mais importante? Ser espiritual ou ser religioso? Alguém pode ser espiritual sem ser religioso? Alguém pode ser religioso sem ser espiritual? Então essas perguntas remetem a essa experiência do espírito. Espírito nas escrituras é sopro, vento, ar. É isso que nós somos. Uma vida fugaz, que logo se desvanece. Ela é o domínio da subjetividade humana, desse vaguear da nossa alma em busca de Deus. Envolve a nossa consciência, a nossa memória, o nosso pensamento. O termo, ele lembra sopro, lembra vento, lembra fugacidade, lembra volatilidade, lembra as idas e vindas do pensamento que a gente faz para compreender, para perceber, para aprender e até mesmo para afirmar a nossa condição de pessoas presentes no mundo. É por isso que a experiência de espiritualidade é vitalidade. Quem usa essa expressão é o teólogo alemão Jürgen Moltmann, quando ele fala de que a experiência de espiritualidade cristã é a força de vida que o Espírito Santo acrescenta em nós. Uma força ligada diretamente à vida. Bem, gente,
aí vem a nossa preocupação prática, não é? Quais são as atitudes que envolvem uma experiência mais profunda de Deus? Nós vamos fazer uma imersão nessa passagem de Mateus capítulo 6, verso de 1 a 18, para encontrar 4 lições práticas sobre essa espiritualidade de Jesus, que a gente precisa exercitar e colocar em prática da nossa vida. O primeiro aspecto, a primeira atitude, chama a atenção da gente por aquilo que move a nossa atenção. Fale mais da sua esperança e confiança em Deus do que de suas práticas religiosas. O que alimenta a sua confiança em Deus? O que alimenta a sua esperança? Não aquilo que você faz na religião. Há muitas pessoas que dizem, mas eu cumpro os meus votos, eu faço as minhas práticas, eu cumpro com os meus deveres. Mas qual é a sua confiança em Deus? Qual é a sua esperança no Senhor? Jesus ensinou, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Olha, eu estou fazendo procissão aqui, olha como é que eu sou religioso. Olha, eu estou fazendo novena, eu estou fazendo aqui a minha cruzada, eu estou fazendo aqui a minha sequência de 40 dias de compromisso, eu estou fazendo as 7 semanas do juízo final. E você não precisa fazer isso. Não anuncie com trombetas aquilo que você faz. Ninguém quer saber o quanto você é religioso. Não se engane quanto a isso. O que todos querem saber é o quanto você é sincero em seu compromisso de fé. O quanto isso sustenta a sua vida, o quanto isso faz diferença na sua conduta. Quando a religião enfatiza mais o ritual e os modelos institucionais, ela corre o risco de se tornar um lugar esquisito, um lugar que a gente vai chamar de gueto. É um gueto, não é religião. É um lugar onde você se esconde, onde você escapa do mundo. E no domingo você vive uma fé fingida, no resto da semana você vive outra coisa. Então, o mundo não quer saber como é que você anda fugindo do mundo. Ele quer saber como você está vivendo de forma autêntica. Religião tem mais a ver com o nosso relacionamento íntimo com Deus. E é essa religião que a humanidade está procurando. Deus sabe o quanto somos sinceros. Ele já sabe da gente. Por isso que Jesus promete aos seus discípulos: seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensa. Ele sabe o quanto você é sincero. Você não precisa anunciar aos 4 ventos o que você faz como um religioso. Bom, já que a gente falou de gueto, a gente precisa evitar essa cultura de gueto, né? Como é que a gente elimina essa ideia de fazer da nossa igreja, um clubinho, um lugar restrito, onde só pessoas escolhidas, onde só os iluminados, os escolhidos funcionam? Há muitos crentes que acham, mas eu sou salvo, o outro é perdido. Mas que negócio é esse? Nós somos humanos. Todos nós somos humanos. Nós precisamos fazer com que a nossa vida comunitária se torne uma experiência comum, que abençoe a todo mundo. É claro que a gente já recebeu a graça de Jesus, a gente acolheu o amor de Deus. Essa é a única diferença. Isso não faz de mim nem melhor nem pior do que ninguém. Faz apenas a minha condição mais responsável. Me chama a um compromisso mais sério de mostrar para as pessoas o quanto a graça de Jesus faz diferença na minha vida. Muitas vezes a religião se assemelha a um movimento sectário que exclui pessoas, que desagrega, que faz aquele apartheid religioso dentro da sociedade que nós vivemos.
E muitas vezes a gente acaba reproduzindo isso no nosso modo de falar. Parece que a gente adota uma linguagem de outro mundo, um evangeliquez que só crente que entende. Que a gente não consegue se comunicar com as pessoas mais pela linguagem comum das pessoas, porque nós adotamos uma linguagem própria para a nossa religião. Mudamos o nosso modo de vestir. Todo mundo sabe como é que é a moda de crente, né? Como é que crente se veste. Todo mundo sabe como é que as pessoas se comportam, seus hábitos. O que bebe, o que não bebe. O que come, o que não come. E isso é algo que não faz bem para a nossa convivência social. Pessoas que se preocupam mais com a religião se tornam verdadeiros ETs espirituais. Parece que a gente vive no outro mundo. Às vezes até a gente dá esse testemunho, né? Quando era do mundo, aí se você não é mais do mundo, não. Você vive em que mundo agora, meu irmão? Você virou ET espiritual? Você se tornou um povo estranho que faz coisas estranhas? Você se tornou um povo que fala de um jeito esquisito, que age de um jeito esquisito, que só os do seu grupo entendem? Jesus nos chamou para sermos diferentes, não para sermos esquisitos. Ele não chamou a gente para ser desse jeito, mas para ter uma nova vida, uma vida diferente com o Senhor. Jesus nunca desejou isso para os seus discípulos. O que ele sempre desejou é que sejamos autênticos diante dele. Veja o que ele diz para os seus discípulos: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. É isso. O hipócrita, o que ele fazia? Ele ia para a esquina e orava, voltado para Jerusalém, para o templo. Precisa fazer isso? Vai lá na região oceânica, olha para o lado onde está a nossa igreja e ora. Você teria coragem de fazer isso? Para mim está fácil, né? Era logo dali. Vocês seriam difíceis, né? Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Jesus dizendo isso. Não precisa ficar essa ladainha, você repetir, e toda vez incomoda, mas é assim, aí faz aquele mantra longo, achando que é por muito falar que o Senhor vai nos ouvir. Por que Jesus chama de hipócrita? Hipócrita aqui não é palavrão não, não é ofensa, não é nem palavrão para a gente hoje, mas não é ofensa. Hoje a gente usa como um termo ofensivo, né? O hipócrita era uma categoria profissional da época. Sabia? Era o ator grego. Era aquele que vivia um personagem. Então ele trabalhava nos teatros, nas arenas, fazendo mesmo a cena. Geralmente ele usava uma máscara, que era o persona, a máscara. Então ele vestia uma máscara e mostrava-se para as pessoas. Quando Jesus falou, você não precisa fazer isso. Você não precisa botar uma máscara de crente para se apresentar diante de Deus. Você não precisa viver um papel. Ele não está ofendendo aqui os seus discípulos, não. Ele está apenas dizendo para os seus discípulos que eles, como seguidores de Jesus, não precisam mais fingir, representar um papel, usar uma máscara para estar na presença de Deus. O Senhor nos chamou para uma experiência direta e pessoal com o Senhor. É isso que ele está chamando a atenção dos seus discípulos ao chamá-los para tentar dizer que não sejam hipócritas. Entendeu, gente? Eles não estão ofendendo ninguém aqui não, nem eu. Muito pelo contrário, você não precisa fazer isso. Você não precisa fingir que você não é. Não precisa criar palavras decoradas. Tinha um irmão que toda vez que começava a orar, vamos orar pelo irmão fulano. Aí ele dizia, Altíssimo e soberano Deus, era exato. Né? Não precisa fazer isso, Deus sabe todas as coisas. Mas também não precisa fingir. Não precisa vestir uma carapuça, um papel.
ser um personagem, você precisa ser você mesmo. Ser quem você é. Porque o Senhor sabe quem você é. Não importa o que você diga. Não importa o que você faça. Ele sabe. Ele sabe até o que você precisa. Terceiro lugar, seja sincero com Deus e com você mesmo. Seja sincero. Jesus diz para os seus discípulos, quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto. Faça isso. Tenha o seu tempo de estar na presença de Deus. É isso que você precisa fazer. Ter um tempo para estar junto com Deus. Para você, bom, aqui eu não preciso fingir porque o pastor não está me vendo, tem diácono aqui me olhando, a presidente da sociedade feminina não sabe o que está se passando comigo, então está tudo, é só eu e Deus. Aí eu posso falar do jeito que eu falo, eu posso fazer mesura, eu posso plantar a bananeira na presença de Deus, que não tem problema, Deus sabe quem eu sou. E se eu não falar nada, também Ele sabe o que eu penso. Ele está lá junto comigo. Você não precisa reproduzir fórmulas religiosas na sua oração pessoal. É você e Deus. Na sua intimidade. As 4 práticas que Jesus deu ênfase revelam o quanto estamos envolvidos com o propósito de Deus para a nossa vida. Elas deveriam, todas elas, serem realizadas em secreto. A primeira prática, que é a prática de dar esmola, diz assim: a maneira como entregamos nossa oferta é uma expressão de o quanto estamos dispostos a nos doarmos para o seu reino. Diz, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita. É seu, é você com Deus. Quando a gente fala da oração, nós estamos nos referindo a 2 dimensões da nossa experiência. A possibilidade da gente entrar na intimidade com Deus, mas também a oração como um ato de a gente ter uma intimidade conosco mesmo. Então, a oração é uma experiência tanto de intimidade com Deus, como de intimidade com a gente. Por isso que Jesus ele ensina os seus discípulos a um modelo de oração. Não um modelo para a gente sair repetindo, mas um modelo para a gente dizer assim, o que você vai fazer na presença de Deus? Você vai tratar Ele como trata com o seu Pai. A oração do Pai Nosso serve como esse modelo para a gente se reconhecer como filho de Deus. Você é filho de Deus, então trata Ele como Pai. Só que Ele não é Pai seu só. Ele é Pai de todo mundo. É nosso Pai. Ou Pai Nosso, que está nos céus. A prática do perdão que Jesus ensina lembra que nós somos frágeis, que também nós erramos. Não é só o outro que erra com você, é você também que erra com Deus e erra com o próximo. Então, se você errasse com você mesmo, o que você faria? Você iria castigar você mesmo para o resto da vida? Então, trata o próximo como você gostaria de ser tratado. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Lembra Jesus na oração do Pai Nosso. Sabe por que você deve perdoar? Porque você também pisa na bola. Você também está na dívida. Você também tem coisas na sua vida que precisam ser corrigidas, ser perdoadas. E o Senhor sabe disso. E, finalmente, quando ele fala de jejum, o que é o jejum para Jesus? O jejum, na verdade, é um exercício de negar-se a si mesmo. Era isso que Jesus queria. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele vai dizer depois. O jejum é esse exercício de se consagrar a uma vida de maior intimidade com Deus. Não é uma prática comum a todas as religiões. O judaísmo tinha alguns sinais.
Quando uma pessoa estava consagrando sua vida a Deus, ele colocava óleo sobre sua cabeça e se lavava as mãos e lavava o rosto. Não era significado de jejum. O jejum não, o jejum a pessoa saía do jeito que estava, ia para a rua mostrando que ele estava sujo mesmo, que ele estava consagrado. Quando ele tinha um ato religioso, então ele colocava óleo sobre a cabeça, passava aquele azeite assim para ficar, aquele gumex, né? Acertar o cabelo e se lavava o rosto, ficava bonito. Então faz isso. Em vez de você ficar com cara de triste, cuida da sua aparência bonita, para você ficar bem. Mostra que você está fazendo uma coisa boa. Ninguém precisa saber o que é, mas que você está bem, consagrando sua vida a Deus. Diz Jesus, desculpa se eu voltar aqui, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Se enfeita, meu amigo. Se cuida. Cuida da sua beleza. Não é, irmã? Passa aquele batom para ficar bonita. Não é isso? É assim mesmo. Está em jejum? Ninguém precisa saber. É você e Deus. E cuida da sua aparência. Bem, irmãos, Jesus, ele quando fala dessas coisas, ele está dizendo que jejum não é greve de fome. Jejum não é dieta de ocasião. Aliás, tem umas dietas legais, não é? Eu gosto muito da dieta da lua. É aquela que você pode comer de tudo menos a lua. Essa dieta, jejum não é nada disso, irmãos. Jesus é abrir mão daquilo que impede a nossa intimidade com Deus. O ensino de Jesus sobre jejum remete a uma mensagem profética, que o profeta Isaías já tinha dito isso anteriormente. Ele diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? É isso que é jejum, viu, gente? Jejum não é fazer greve de fome, não. Jejum é você fazer justiça. É você cuidar do seu próximo. É você criar um mundo mais justo para todos e todas, partilhando aquilo que você tem com alguém. Por fim, gente, seja tolerante na sua conduta. Seja uma pessoa tolerante. Só conseguiremos ter experiências mais significativas com Deus se conseguirmos superar mágoas, ressentimentos gerados em nossos relacionamentos. E isso só se consegue com perdão. A pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa intolerante. É uma pessoa que tem coisas a superar em si mesma. A falta de perdão diz mais respeito à nossa conduta do que à conduta do outro, por pior que ela tenha sido, por mais que tenha machucado a gente. Eu não estou querendo livrar o outro da sua responsabilidade. Tem coisas que nos machucam mesmo. E se você está magoado com alguma coisa ou magoado com alguma coisa, com alguém, com certeza você deve estar cheia de razão por isso. Mas o perdão tem mais a ver sobre o que você sente do que o outro está sentindo. Não perdoar, sabe o que significa? É você desejar o mal do outro, desejar dar um veneno para o outro e acabar tomando você mesmo aquele veneno. Entendeu? Aquilo faz mais mal a você do que ao outro. Não perdoar, eu não perdoo. Eu não perdoo. É você que está sofrendo. Só você. O outro está tranquilão. É você que está tomando o veneno do ódio, do ressentimento, da mágoa. Bota isso para fora. Libera o perdão.
porque isso faz bem para a nossa vida. Perdoar é quando você consegue lembrar de algo que te feriu, te machucou, sem precisar sofrer com aquilo. Quando você decide, eu não vou sofrer mais por causa disso. Jesus disse, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Você vai sentir alívio. Um fardo vai sair dos seus ombros. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você vai continuar carregando isso com você até o dia que você entender que isso é para o seu bem, não é para o seu mal. Perdoar é difícil? Eu concordo que seja. E nem sempre nós estamos preparados para praticar o perdão como a Bíblia nos ensina. Nem sempre. Por isso que é um aprendizado. Jesus chama uma prática. Uma prática de espiritualidade. É você chegar para dizer, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez o que está me machucando. Eu não consigo apagar isso da minha vida. Diga isso para Deus. Coloque diante de Deus. Na sua intimidade com Ele. E peça a Deus força, coragem para vencer aquilo que está machucando o teu coração. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar claro para todo mundo aqui que Jesus nos convida a sermos pessoas que têm experiências mais profundas com Deus, mais significativas, que Deus faça diferença na vida da gente. Há um relato das Escrituras, nos Salmos, em que o salmista pergunta, quem é que pode ter essa experiência com Deus? Quem é que pode entrar na presença de Deus? Ele pergunta assim, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Salmos 24, versículos de 3 a 6. Que nós possamos ser uma dessas pessoas que vivenciam uma busca de Deus mais significativa nesses dias como os nossos. Ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por tua presença aqui entre nós, pela maneira como o Senhor tem falado ao nosso coração. Que essa reflexão de hoje fique gravada no nosso íntimo, Senhor, e que nós possamos aprender a colocar em prática o teu ensino, para que possamos buscar ao Senhor na nossa intimidade, termos experiências profundas de encontro com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, chegando ao final da nossa mensagem, também chegamos ao final da nossa transmissão. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco.